Algumas histórias não nascem da imaginação, elas vêm de quem viveu e nunca mais foi o mesmo depois. Se você curte relatos reais enviados por pessoas comuns e narrados exatamente como aconteceram, então se inscreve agora no canal, ativa o sininho e se prepara para ouvir o tipo de história que faz a gente olhar duas vezes a própria casa. Porque o que você vai ouvir agora realmente aconteceu. E agora escute com atenção. A história de Rogério, o homem que descobriu que às vezes até o silêncio da sua casa pode estar te ouvindo. Meu nome é Rogério. Tenho 33 anos e moro em Itatiba, no interior de São Paulo. Nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração. Sempre achei que quem ouve barulho em casa é porque está cansado, distraído ou porque a cabeça faz truque com o silêncio. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, até hoje eu não consigo explicar sem sentir um arrepio diferente. Eu sempre achei que silêncio era descanso. Na minha casa, o barulho que incomodava vinha da rua. Buzina, moto acelerando, cachorro que late sem motivo. Aqui dentro, não. Aqui dentro, eu conhecia tudo de ouvido. O estalo da madeira perto da cozinha quando esfria. O armário da sala que geme um pouco se o vento entra pela janela. A geladeira que respira mais forte no fim da noite. Eram sons meus, sons que me diziam: tá tudo certo. Aquele dia tinha sido longo. Cheguei tarde, sozinho. A casa estava arrumada do jeito que eu gosto. Persianas meio fechadas, luz do corredor apagada, só da cozinha acesa. Deixei as chaves no pratinho de metal perto da porta e o barulhinho delas batendo sempre me acalma. Fui direto para o banheiro com a cabeça latejando. Queria um banho quente para desligar o corpo e depois cama. Meu banheiro é pequeno, box de vidro, azulejo antigo, daqueles que parecem ter sido colocados às pressas e nunca mais mexidos. A porta é de madeira, com uma maçaneta redonda, pesada, que faz um som metálico curto quando gira. Não tem janela grande, só um basculante alto que quase não abre. Não há corrente de ar ali. E isso sempre faz o vapor subir grosso quando o chuveiro esquenta. Eu gosto. Me dá a sensação de que o mundo lá fora fica longe por alguns minutos. Abri o registro e a água demorou uns 2 segundos para ganhar temperatura. Enquanto esperava, repassei mentalmente a lista do dia seguinte. A água ficou quente, entrei. O barulho do chuveiro ocupou o espaço todo e a casa sumiu atrás do vapor. Senti o corpo relaxar, os pensamentos perderem nitidez. Era isso. 5 minutos ali e depois eu apagava. Quando eu ouvi o primeiro rangido na porta. Não alto. Aquela madeira que cede devagar, como se alguém encostasse os dedos e experimentasse o peso, testando o quanto pode entrar sem fazer barulho. Fechei os olhos, respirei, deixei passar. A casa estala, eu pensei. Sempre estalou. Mais 30 segundos. Água ricocheteando no box. O vapor desenhando nuvens no teto. Aí o som mudou. Não era madeira cedendo. Era metal. Um giro curto, devagar, como se alguém segurasse a maçaneta com a ponta dos dedos e fizesse força só o suficiente para ela dar meia volta. Eu conheço esse som melhor do que a minha própria voz. A maçaneta do meu banheiro tem um jeito só dela. Você gira, ela responde com um tec grave, discreto, quase um suspiro de coisa antiga. Eu ouvi esse tec. Fiquei parado com a água batendo na nuca, tentando convencer o corpo a não reagir. O pensamento lógico veio primeiro. Vento! Mas o basculante estava quase fechado, como sempre. E mesmo que tivesse aberto, ali dentro não faz corrente. O vapor pesado segura o ar. Pus a mão no vidro do box e senti a vibração da casa. Um tremor tênue, que às vezes vem da rua quando passa um ônibus. Nada além.
A maçaneta fez o segundo movimento. Dessa vez, um pouco mais decidido. Não foi barulho de coisa frouxa. Foi alguém girando. Senti o coração bater em lugar errado, como se tivesse subido um degrau. "Tem alguém aí?" Eu disse alto bastante para atravessar a água. A minha voz bateu no azulejo e voltou meio torta, com aquele eco de banheiro pequeno. Ninguém respondeu. O chuveiro, do nada, pareceu diminuir a força. Não sei se foi impressão, mas o som ficou mais fino, mais distante, como se a água tivesse saído de trás de uma parede. Ergui o rosto, deixei a água cair nos olhos e, por instinto, girei o corpo para olhar a porta. Não dava para ver muito. O vidro do boxe embaça rápido, mas eu distinguia o contorno da fechadura pela sombra. Imóvel. É nessa hora que a gente tenta dar nome pro medo. É o vento? É a madeira? É coisa da cabeça? Eu fui listando. A água correu pelo meu ouvido e me atrapalhou o equilíbrio por um segundo. Me deu uma tontura boba. E aí eu vi o tapete do lado de fora, aquele tapete de algodão que fica encostado na porta, se mexer. Não foi muito, um arrasto curto, o suficiente para sair do lugar e fazer um vinco novo no pelo, como se alguém tivesse passado, um passo só. Desliguei o chuveiro com um tranco. O barulho foi embora de repente, e o silêncio que ficou não era o de descanso. Era o tipo de silêncio que te faz prestar atenção na própria respiração, porque qualquer som de fora vira ameaça. Fiquei ouvindo o pingar do chuveiro, a água caindo do meu braço em gotas grandes no chão. E aquela outra coisa, uma respiração abafada que eu juro que ouvi do lado de fora. Não era minha, era curta, presa, como se alguém tivesse a boca perto da madeira. "Tem alguém aí?" Eu repeti, mais devagar. "Se tiver, fala." Ninguém falou. Eu empurrei o box. A porta de vidro deslizou com um chiado que pareceu alto demais. O vapor saiu num bloco, como se o banheiro exalasse. Estendi a mão até a toalha, puxei sem olhar. O tecido encharcado pesou no ombro e eu senti frio na pele. Aquele frio que não vem da temperatura. Vem de um lugar que a gente não manda. Dei 2 passos e parei de frente para o espelho. Ele estava completamente embaçado, opaco, como se alguém tivesse pintado de branco com um sopro quente. Passei a mão, abrindo uma clareira. Vi meu rosto atravessado por gotas, o cabelo grudado na testa, os olhos procurando alguma coisa que fizesse sentido. E então, no meio, onde o vapor é mais teimoso, 2 marcas de mão começaram a surgir, de dentro para fora, como se alguém tivesse encostado as palmas no vidro por trás, voltadas para o lado de dentro do chuveiro. Por alguns segundos, eu achei que fosse o meu próprio toque refletido no vidro, mas logo percebi. As mãos no espelho não se mexiam junto com as minhas. Elas estavam ali, fixas, estáticas, e eram um pouco maiores do que as minhas. O mais estranho é que pareciam marcadas por dentro, como se alguém tivesse deixado o calor do corpo preso entre o vapor e o vidro. As gotas escorriam pelos dedos, formando pequenos riscos, e eu fiquei hipnotizado vendo aquilo se desfazer devagar. Foi então que percebi. As marcas não estavam do lado de fora do espelho. Eram do lado de dentro do box. Aquele instante se alongou. Eu sentia o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do banheiro. Tentei me convencer de que era ilusão, mas aí a luz piscou de novo e por um segundo as mãos desapareceram. Quando a lâmpada estabilizou, elas voltaram,
mais nítidas, um pouco mais embaixo do que antes, como se quem estivesse ali tivesse escorregado para o chão. O som que veio depois foi o pingar lento da água. Um pingo, depois outro, mas o chuveiro estava desligado. O som vinha de baixo, atrás do vidro, do chão do box. O vapor continuava subindo, denso, e eu comecei a sentir um cheiro estranho, mistura de sabão com ferro úmido e alguma coisa parecida com água parada, um cheiro que não era da minha casa. A maçaneta rangiu de novo. Um único movimento, curto, e o som do tapete arrastando mais uma vez. Eu senti a vibração pelo chão. Foi nesse momento que o medo deixou de ser uma sensação e virou uma presença. Dava para sentir o peso de alguém parado do outro lado da porta, respirando devagar, como se esperasse eu abrir. Tentei falar, mas a voz saiu rouca. "Quem tá aí?" Nenhuma resposta. Só o som do pingar e o barulho do metal esfriando no cano. Eu pensei em abrir a porta de uma vez, mas o instinto não deixou. A gente aprende cedo que quando o corpo não quer ir, é porque ele já sabe o que vem. Dei um passo para trás e senti o azulejo gelado no calcanhar. O espelho ainda mostrava as marcas, e foi quando eu percebi outra coisa. Havia uma marca menor, uma mão menor, de criança, logo ao lado das duas maiores. Pequena, mas nítida. E o desenho dos dedos estava voltado para fora, como se tentasse empurrar algo para dentro do box. Eu fiquei completamente parado. Nem o ar passava direito. Foi nesse silêncio que um som baixinho começou. Um tique-tique-tique, suave, vindo de dentro do cano do chuveiro, como se alguém batesse com a unha no metal. 3 vezes. Pausa. Mais 3. E, de repente, o registro girou sozinho. A água explodiu de novo, quente, e o barulho encheu o banheiro como um grito. O vapor cobriu tudo de novo em segundos. Corri para fechar, mas o registro travou, como se alguém segurasse do outro lado. Eu forcei. Nada. A pressão da água aumentou tanto que o chuveiro tremia, e entre o barulho e o vapor, eu ouvi uma voz. Não foi clara. Parecia alguém tentando sussurrar o meu nome. Rogério. Mas a voz vinha debaixo da água, arranhada, distante, como se falasse de dentro de um tubo. Fiquei paralisado, o corpo inteiro em choque. A lâmpada piscou de novo e o vapor se iluminou por um instante, desenhando uma sombra atrás de mim. Alta, disforme, imóvel. Quando eu virei, não tinha nada. Desliguei o chuveiro na marra, girando o registro com tanta força que arranhei a mão. A água parou, mas o pingar continuou. 3 pingos no azulejo, cada um deles marcando o chão com uma mancha escura que se espalhava mais do que devia. Eu puxei a toalha, envolvi o corpo e fui até a porta. Segurei a maçaneta, respirei fundo e girei devagar. Ela se mexeu fácil demais, como se alguém do outro lado tivesse acabado de soltar. Abri. O corredor estava completamente escuro. O relógio da sala marcava 23h11. A casa inteira cheirava a umidade. E o som do pingar continuava, mesmo com o chuveiro desligado. Fiquei ali, parado na porta, olhando para o chão, tentando entender se era coisa da minha cabeça.
Mas então percebi que o som do pingar não vinha do banheiro, vinha do corredor, do lado da lavanderia. Pingos espaçados caindo em algum lugar onde não havia nada para pingar. Dei 2 passos, com o corpo ainda tremendo, e o som parou. O ar ficou pesado, como se alguém estivesse ali, me observando. E antes que eu tivesse tempo de pensar em qualquer coisa, a porta do banheiro atrás de mim se fechou sozinha, devagar, sem vento, sem explicação. E quando o trinco encaixou, o som foi o mesmo. Tec metálico. Que ouvi pela primeira vez. Naquele instante, eu soube que o que estava ali não queria sair. E talvez o que quisesse sair não fosse eu. Eu fiquei parado no corredor, segurando a toalha com uma mão e a maçaneta com a outra, como se isso bastasse para me manter no lado certo das coisas. O cheiro de umidade estava mais forte ali fora do que dentro do banheiro, o que não fazia sentido. A casa sempre teve aquele perfume de sabão neutro misturado com madeira velha. Naquela noite era água parada e metal frio. O pingar que eu ouvi na lavanderia tinha sumido. Em compensação, o silêncio pesou de um jeito que me fez notar coisas pequenas. O relógio da sala, longe, não fazia barulho. A geladeira, que sempre vibra, parecia desligada. A rua, que costuma devolver eco, estava como se tivessem colocado uma manta grossa em cima da cidade. Eu dei mais um passo, lento, e a pele do braço arrepiou sozinha, sem vento. Eu queria acender a luz do corredor, mas algo me disse para não mexer nas coisas. Peguei o celular em cima do aparador e apertei o botão. Tela preta. Eu tinha deixado com 40% de bateria na tarde. Tentei de novo. Nada. A sensação de que a casa estava puxando as coisas para dentro ficou mais nítida. Recuo automático. Olhei de volta para a porta do banheiro. Fechada, trinco no lugar, e do lado de dentro, vapor escorrendo por baixo, desenhando uma linha fina que correu até bater no meu pé. Chega! Eu disse em voz baixa, mais para mim do que para qualquer outra coisa. Fui até a sala, peguei as chaves, abracei o corpo com a toalha e caminhei em direção à porta de entrada. O metal frio das chaves me devolveu um pouco de mundo. Girei a chave no sentido de sempre e ela não entrou. Olhei, mesma chave, mesmo cilindro, só que parecia como se a fechadura tivesse virado do avesso. Tentei o outro lado, nada. A porta não estava trancada, estava fora do lugar. Empurrei com o ombro. Nenhum milímetro. Dei 3 passos para trás e respirei pela boca, tentando reorganizar a cabeça. Foi aí que a luz da cozinha acendeu sozinha. A lâmpada amarela, fraca, derramou um cone pálido que mal alcançava a mesa. O barulho do basculhante do banheiro abrindo um dedo chegou junto, como se alguém tivesse levantado com cuidado e parado na primeira resistência. E de cima da mesa, um copo estalou sozinho. Aquele estalo de vidro que acontece quando o calor encontra o frio. Eu não tinha deixado copo nenhum ali. Voltei 2 cômodos com passos que não eram meus. Cada piso rangeu diferente, como se a casa me acompanhasse, testando a minha passada. Quando parei na frente da porta do banheiro, o vapor tinha aumentado. Saía por baixo num fio contínuo, quente, fazendo arabescos no ar. Encostei a mão na madeira. Morna. O que tinha lá dentro estava mais quente agora do que quando eu tinha saído do banho. Eu vou abrir, disse como quem pede licença a um lugar. Girei a maçaneta. Livre. Puxei devagar e um vento quente saiu do banheiro. Vento dentro de vapor soprou na minha cara com cheiro de sabonete barato e ferro, como se alguém tivesse acabado de esfregar as mãos e deixado o cheiro no ar. O espelho estava mais embaçado do que antes, todo leitoso, um céu sem estrelas.
O box, lá no fundo, parecia mais escuro do que era possível num banheiro tão pequeno. Eu fiquei na porta, sem cruzar a soelha. Algo naquele retângulo de piso me dizia que se eu entrasse, seria mais difícil sair. O tapete, agora eu via com clareza, tinha 2 caminhos de pelo amassado, um indo do corredor para o box e outro voltando, como se fosse uma trilha de ida e volta feita com pressa. Em cima do tampo da pia, 2 gotas cresceram na borda e caíram quase ao mesmo tempo, sincronizadas. O barulho delas no azulejo foi maior do que o devia. E então, sem aviso, apareceu a escrita no espelho. Não foi aquela coisa de filme em que as letras surgem de uma vez. Primeiro um risco torto, e outro, como quando a gente desenha com o dedo no vidro por dentro. As linhas nasceram meio tortas e se ajeitaram quando a condensação cedeu. Eu li, devagar, mexendo os lábios sem som. Abre. Por favor. Eu quase ri, aquele riso nervoso que a gente dá quando o corpo erra a reação. Meus olhos arderam. Eu pensei, alguém trancado. E o pensamento me atravessou como faca. Mas eu estava do lado de fora. Por que alguém pediria para eu abrir de fora para dentro? Olhei para o friso da porta do box. Fechado. O gancho de metal que segura a porta deslizante estava no meio, sem trava. Bastava empurrar. E foi aí que eu percebi, com um atraso infantil, que a condensação do lado de dentro do box escorria contra a gravidade por um instante antes de descer, como se algo quente tivesse segurando o vidro em pontos invisíveis. Quem tá aí? Perguntei, sentindo a voz fina. O espelho respondeu com mais 2 palavras, escritas rápidas, tremidas, como se alguém tivesse batendo na porta. Não sai. A lâmpada do teto piscou e morreu. O banheiro mergulhou num escuro denso, não aquele escuro que o olho acostuma, um escuro cheio. Eu recuei por reflexo e bati a panturrilha na quina da porta. O corpo pediu para correr. Eu não corri. Levei a mão à parede e tateei o interruptor. Subi e desci. Nada. Da cozinha, a luz amarela continuava acesa, jogando um pouco de descanso pelo corredor. Atrás de mim, a porta do banheiro começou a fechar. Não de uma vez, mas milímetro por milímetro, com uma paciência que era pior que pressa. Não! Disse e enfiei o braço no vão para impedir. A madeira parou no meu punho. Quente. Eu juro que senti uma mão do outro lado, encostando leve no dorso da minha, como quem mede força. O barulho do cano recomeçou. Tique, tique, tique. E o registro do chuveiro girou sozinho mais uma vez. A água explodiu dentro do box, muito mais quente do que antes. O vapor subiu em coluna. No primeiro clarão, eu vi uma sombra baixa perto do piso do box e uma sombra alta atrás, contornando o vidro como se alguém tivesse segurando alguém menor pelos ombros. Dura um segundo, depois some, como se a água apagasse o desenho. Eu empurrei a porta e consegui abri-la de volta ao batente. O braço latejava. Entrei um passo só para alcançar o interruptor interno. Piso molhado, frio demais para um banheiro naquele estado. Toquei o botão. A luz voltou fraca, como se fosse uma pilha no fim. O espelho ainda carregava as palavras, pingando. As mãos de antes voltaram, mas agora eram 4. 2 grandes, 2 pequenas, em alturas diferentes. O cheiro de ferro ficou mais nítido. Olhei para o chão atrás do box. A água que escorria tinha um tom escuro por instantes e se diluía no resto. Eu não sei que força me fez fazer o que eu fiz. Talvez a necessidade de pôr um fim. Peguei o cabide de metal que fica atrás da porta, enfiei a ponta no vão do trilho do box e puxei com tudo. O vidro tremeu, o gancho saltou e a porta do box abriu uns 3 dedos. A água quente me bateu na canela, como se tivesse sido jogada. O vapor soprou na cara e no meio dele, bem na altura do meu rosto, 2 marcas de mão se formando ao contrário, como se alguém empurrasse o vidro para me fechar do lado de fora. "Chega!" gritei. "Agora sim! Chega!" Empurrei com o ombro.
O vidro cedeu mais um pouco, o suficiente para eu meter a mão e fechar o registro. A água virou um fiapo. Depois parou. O vapor demorou para ceder, como se tivesse peso. Eu fiquei ali, respirando alto, a toalha escorrida no chão, a pele gelada e quente ao mesmo tempo. Quando o ar clareou um pouco, eu vi algo dentro do box. Não uma pessoa, um objeto. No canto, encostado discretamente entre o piso e a parede, tinha um porta-sabonete antigo de metal escurecido que não é meu. Nunca vi aquilo na minha casa. Peguei com a ponta dos dedos. Tinha um fio de linha vermelha amarrado em um dos cantos, como se alguém tivesse amarrado ali para puxar, e gravado no metal um nome quase apagado. Helena. Eu não conheço nenhuma Helena. A luz piscou mais uma vez, ameaçando apagar de novo. No corredor, a casa seguia quieta, exceto por um som novo, bem baixo vindo da sala. Um passo. Não rangido de nadeira. Passo. Um. Depois outro. Indo em direção ao banheiro. Eu não sabia se corria para fora ou se fechava tudo de novo. A mão apertou o porta-sabonete como se aquilo fosse um talismã. O espelho, que já estava quase limpo, embaçou de novo. De repente, do nada, e a escrita voltou. Rápida, nervosa, como se alguém tivesse batendo na porta. Não abre. Ele não deixa. O passo parou do lado de fora. Eu senti o peso encostar na madeira exatamente onde minha testa estava. Entre mim e o corredor, quase nada. O tranco, mais uma vez, mexeu sozinho. Devagar, no mesmo ritmo de antes. Como se a casa tivesse mostrando o quanto controla minha mão. Foi aí que eu entendi que não era para eu correr para fora. Era para eu ouvir. A respiração do outro lado durou alguns segundos, mas o suficiente para me tirar qualquer dúvida. Aquilo não era vento, não era encanamento, nem som da rua. Era alguém. E essa pessoa, ou o que quer que fosse, sabia o meu nome. Afastei devagar o rosto da madeira, e o frio que estava no ar pareceu entrar dentro de mim. A casa, que até então estava em silêncio, começou a voltar à vida de um jeito errado. O tic-tac do relógio recomeçou, só que irregular. A geladeira ligou e desligou em ciclos curtos, tossindo. E lá fora, um cachorro começou a latir, mas o som soava abafado, como se viesse debaixo da terra. Dei um passo para trás e o vapor começou a sair pela fresta da porta de novo. Só que dessa vez ele era escuro, denso. Parecia fumaça fria. O reflexo do espelho me chamou a atenção. Tinha algo novo lá. Entre as marcas antigas de mão, agora havia 2 marcas de pés, pequenas, como se uma criança tivesse ficado de pé sobre o vidro, de cabeça para baixo. Foi nesse instante que o porta-sabonete que eu segurava começou a tremer. Bem leve, mas constante, como se algo pulsasse dentro. Soltei na pia, e o som metálico ecoou pelo banheiro inteiro, se multiplicando, o mesmo barulho repetido, de vários lugares ao mesmo tempo, como se existissem outros banheiros dentro da minha casa, todos respondendo. Então veio o grito. Não um grito de dor, mas de raiva. Veio de dentro do box, seco, curto, como um golpe de voz. A lâmpada queimou. O barulho sumiu. E no segundo seguinte, a porta do banheiro abriu sozinha, com um estalo que cortou o ar. Do outro lado, nada. O box vazio, o piso ainda molhado, o registro fechado. Só o espelho com o vapor se dissipando rápido demais. Rápido demais para ser natural. Quando o vidro limpou, eu vi meu reflexo. E atrás de mim, outra sombra, em pé, no lugar onde eu tinha deixado o porta-sabonete. Alta, imóvel, os ombros largos, a cabeça levemente inclinada, como quem observa com calma. Virei num impulso. Nada. Mas o espelho ainda mostrava ela. Dei um passo para trás, e o reflexo deu 2 para frente. A luz da cozinha apagou, e o escuro engoliu tudo.
Naquele bru, eu só escutava o som da respiração do outro lado do espelho. Tão perto que parecia vir de dentro do vidro. Um som molhado, lento, como se cada fôlego raspasse o vidro por dentro. Quando a luz piscou de novo, o espelho estava limpo, sem vapor, sem escrita. Mas uma coisa ficou lá. A marca de uma mão aberta, enorme, voltada para fora, exatamente onde antes estavam as mãos viradas para dentro. Peguei o porta-sabonete de volta e joguei dentro de um saco de lixo. Desci as escadas da casa ainda molhado, com a toalha nas costas e o corpo trêmulo. Saí sem trancar a porta. Fui pro carro e fiquei lá, parado, olhando para o reflexo das janelas da casa. Nenhuma luz acesa. Mas por um momento, juro que vi a porta do banheiro se mexendo. Devagar, como se alguém lá dentro testasse o trinco mais uma vez. Na manhã seguinte, eu voltei com um pedreiro amigo para ver se tinha infiltração, problema no encanamento, qualquer explicação que fizesse sentido. Ele subiu. Ficou lá uns 15 minutos e desceu pálido. Perguntei o que houve. Ele só disse: "Cara, quem é a mulher que toma banho lá em cima?" Respondi que moro sozinho. Ele me olhou por alguns segundos e, sem dizer mais nada, foi embora. Desde esse dia, eu nunca mais usei aquele banheiro. Tranquei a porta com um prego cruzado e mudei o chuveiro de lugar, mas mesmo assim, quase toda madrugada, por volta das 3h40, eu ainda ouço aquele mesmo som metálico, o tec da maçaneta girando devagar. E às vezes, quando esqueço a luz do corredor acesa, vejo o vapor escorrendo por baixo da porta, mesmo sem ter ninguém lá dentro. Parece que o banheiro respira sozinho, como se ainda tivesse alguém tomando banho, ou esperando. Se você mora sozinho e ouvir o barulho da maçaneta do banheiro girando de leve, não fala nada. Porque se responder, a porta pode responder também. Você acabou de ouvir mais um relato aqui no Arrepiei. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta e volta amanhã para mais um. E se você tem um relato real, algo que viveu e nunca teve coragem de contar, envia pra gente no e-mail do canal. Quem sabe a próxima voz que você ouvir aqui não seja a sua.